3, 2, 1, bora gravar. Boa semana, galera. Vamos lá. 3, 2, 1. E o São Paulo, hein? 50 mil pessoas, 54 mil pessoas no Morumbi. Não fez um primeiro tempo bom. Foi derrotado no Clássico. E a pergunta que fica depois da entrevista coletiva do Rogério Ceni, que não levou o Galopo por ele não ser lateral direito, levou o Orejuela. E aí depois colocou o Caio Paulista, que é um ponta esquerda na lateral direita. Será que o elenco do São Paulo nessa temporada caiu em relação ao elenco que tinha na última temporada? O presidente Júlio Casares fala sobre isso. E também vou trazer para vocês detalhes que hoje, segunda-feira, vai ser o dia D para o São Paulo ter o seu 8º reforço. É o Hérisson, atacante, vai ser ali uma opção ao Caleri. E o presidente Júlio Casares também vai falar sobre isso, quase que confirmando, mas dizendo que falta a assinatura. E eu quero trazer todos esses detalhes para vocês depois dessa derrota de vaias na torcida do São Paulo e muitos protestos no intervalo do jogo para exatamente o presidente Júlio Casares. Eu quero trazer todos esses detalhes e bastidores do Morumbi também. Mas bastidores do Morumbi, né? O São Paulo ano passado tinha um time experiente, tinha, por exemplo, o Patrick, que foi embora, tinha o Éder, tinha o Miranda, né? Alguns jogadores que foram saindo. O São Paulo, que não renovou contrato com esses atletas, foi rejuvenescendo o elenco e hoje é um elenco que tem praticamente assim, vamos dizer, vamos cravar 8 reforços para a temporada. Teve a renovação do Rafinha, que você dá um pouco de experiência, né? Uma pitada de experiência no time, você tem um novo goleiro, você tem zagueiros, né? Como o Alan Franco Ferrarese, que lamentavelmente acabou tendo uma lesão grave e é um jogador que vinha crescendo, mas é um São Paulo que tem jogadores, por exemplo, como o Wellington Rato, jogadores como o David, que chegou muito bem fazendo gols, tem boas atuações. Ontem foi uma atuação apagada no Morumbi, é verdade, no Clássico, mas fazendo uma comparação com o elenco que o São Paulo tinha o ano passado e tem esse ano, você diria o quê? Que o São Paulo melhorou? Que o São Paulo está numa prateleira acima? O Clássico mostrou muita coisa, quero a opinião de vocês, mas eu vou trazer a palavra do presidente Júlio Casares, que trocou uma ideia com a gente ontem na transmissão, antes do jogo começar lá no Morumbi, e ele foi perguntado sobre essa questão do elenco, né? O elenco do ano passado e o elenco desse ano. Vamos ver o que o presidente falou. Eu acho que mudou o perfil, baixou a faixa etária e jogadores que precisam de conquista, não que os outros não precisavam, mas já eram jogadores, alguns consagrados, com algumas passagens. Esses jogadores, esse perfil, são jogadores que precisam de afirmação, de títulos, e o São Paulo precisa, exatamente. Então acho que foi um casamento bom, vamos ver, tá indo bem, com calma, mas é um time, assim, muito aguerrido e que tem intensidade, que é uma coisa que o Rogério gosta, né? E o futebol precisa. Então acho que essa é a mudança. Bom, fato é que o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, acabou colocando assim em dúvida algumas situações, como por exemplo essa questão do número de estrangeiros. O Galopo ontem e o Gabriel Neves, mais uma vez, ficaram fora da lista de relacionados pela quantidade de estrangeiros. E o Rogério chegou a citar falta de planejamento em relação a contratar jogadores estrangeiros que ultrapassam o limite. Lembrando que o São Paulo uniu forças, né, com o Palmeiras até para essa questão de você ter um número maior de estrangeiros. O São Paulo pediu à CBF para que reveja essa questão do número de estrangeiros. Na Conmebol é diferente, na Libertadores é liberado, mas nas competições nacionais, no caso do Campeonato Paulista é uma competição estadual, mas conta no calendário da CBF, e você não pode usar esses jogadores, você tem um limite ali de 5 estrangeiros. Então o Rogério cita isso até para justificar a ausência do Galopo, que tinha feito 2 gols contra a Portuguesa e ficou fora do Clássico, não foi utilizado. O torcedor de São Paulo ficou na bronca porque de repente o Galopo não foi utilizado, não foi nem relacionado. E ainda mais a questão das escolhas, né? O Luciano, que ficou no banco de reservas, falou que foi uma escolha do treinador. Ele vinha jogando 4 partidas seguidas, o Caleri também descansou contra a Portuguesa. Foi a questão que o Rogério Ceni usou de argumento, que ele precisava descansar, e aí colocou o Nestor, colocou o Pablo Maia e o Mendes como 3 jogadores ali de meio campo nesse Clássico contra o Corinthians. É uma questão de análise, é uma questão de entrosamento desses jogadores que estão chegando, e aí entra um pouco também do trabalho da comissão técnica para fazer com que esse time
tenha melhores atuações. Frustrou o torcedor? Frustrou muito, né? 54 mil pessoas, Morumbi lotado, um ambiente muito bom, um clássico, mas o time não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi até melhor, mas não conseguiu, não foi suficiente para ao menos empatar com o Corinthians no estádio do Morumbi. E nessa pegada de reforços e de mudança, o Herisson está vindo mesmo para o São Paulo. Rescindir, ou já deve ter rescindido o contrato com o Estoril de Portugal, aí ficaria com um contrato com o Botafogo, né? E aí o São Paulo, claro, vai contratar ele por uma temporada com opção de compra. São Paulo que deve pagar R$1,5 milhão por esse empréstimo. As bases ainda do empréstimo, a questão financeira, elas ainda não estão claras, a gente segue apurando, mas o São Paulo me confirma, vai contratar o jogador. Inclusive o presidente Júlio Casares falou ontem sobre essa questão do Herisson estar vindo mesmo, que só falta a assinatura. O presidente fala sobre esse reforço do São Paulo. O Herisson não tem contrato assinado, mas eu acredito que ele está num bom caminho. Deverá chegar aí semana que vem fazer exames médicos. A expectativa, eu sempre brinco que enquanto não está assinado, eu não posso falar oficialmente. Mas tem grandes possibilidades sim de chegar na segunda-feira, fazer exames médicos e integrar o elenco. Se o Galopo, que estava sendo testado para essa vaga, vamos dizer assim, de atacante, de jogador de área, sendo uma opção ao Caleri e até está desempenhando bem, ou estava desempenhando bem, e fazendo gols, inclusive, é o artilheiro do time aí na temporada, o Galopo agora volta toda a sua atenção ao meio-campo, onde o Rogério já disse que existem outros jogadores que estão à frente dele, né? Então vai ficar muito na mão da comissão técnica o futuro do Galopo, como é que vai ser a questão do Galopo no time, um investimento, repito, de R$4,5 milhões e que o São Paulo aí está vendo como uma questão complicada de ser administrada, muito nas mãos da comissão técnica. Então deixa aqui seus comentários em relação ao elenco do São Paulo, se está melhor ou pior do que era o ano passado, e a chegada do Herisson, que hoje deve rescindir, não vai rescindir o seu contrato com o Estoril, chega a São Paulo, exames médicos, 8º reforço do São Paulo para essa temporada. Galera, São Paulo avançou, hein? Avançou mesmo na negociação com o Herisson. Eu tinha falado aqui no canal, né, no vídeo de 2 dias atrás, que o São Paulo iria se reunir para definir a estratégia na sexta-feira pela manhã. Pois bem, aconteceu essa reunião, definiram a estratégia e o São Paulo avança nas conversas. Avança no sentido de ter o Herisson por empréstimo por uma temporada com opção de compra. É um negócio considerado bom para o São Paulo. O São Paulo vai ter o jogador por empréstimo, com opção de compra, evidentemente. E aí o Herisson chegaria para ser uma alternativa ao Caleri. O atacante Caleri, que inclusive foi poupado no jogo contra a Portuguesa. O Galopo, que fez 2 gols, tudo bem, fez 2 gols, mas não é o jogador da posição. Ou seja, Herisson, se chegar, deve chegar, ainda não está fechado, me garante uma fonte boa da diretoria que ainda não está fechado, mas chegando vai ser esse jogador. Comenta aí, o que vocês acham dessa contratação?